Olá, alunos do site Direito em Tela! Nossa aula de hoje é sobre extraterritorialidade. O artigo 7º do Decreto-Lei 4657 de 42 determina que a lei do país em que for domiciliada a pessoa determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família. Como nós podemos verificar, o artigo 7º trata da territorialidade e da extraterritorialidade. O que é territorialidade? Territorialidade é quando a lei de um estado é aplicada no próprio estado. Por exemplo, uma lei brasileira é aplicada no território nacional do Brasil. Uma lei americana, uma lei dos Estados Unidos é aplicada no território americano. Uma lei da Alemanha é aplicada na Alemanha. Então, é uma lei de um país que é aplicada no seu próprio país. A lei brasileira é aplicada em todo o território nacional e ela também se estende às embaixadas, aos consulados, aos navios de guerra, onde quer que eles estejam, aos navios mercantes, quando estiver em alto mar ou em águas territoriais e também nas aeronaves no espaço aéreo brasileiro. Nós podemos ver que o Brasil adotou a territorialidade moderada. E a extraterritorialidade? Extraterritorialidade ocorre quando uma lei de um outro país é empregada para um estrangeiro que está aqui no nosso país. Por exemplo, um alemão que está no Brasil, a lei da Alemanha é aplicada para ele. Mas devemos prestar muita atenção no seguinte: o caput do artigo 7º diz que a lei do país em que for domiciliada a pessoa. O Brasil poderia ter adotado duas vertentes. Primeiro, a lei da nacionalidade da pessoa e a lei do domicílio. Nacionalidade é onde a pessoa nasceu e domicílio é onde a pessoa reside com ânimo definitivo. Nós vamos verificar que o artigo 7º da Lei de Introdução do Decreto-Lei adotou a teoria da lei do domicílio, ou seja, como diz ali no começo do artigo 7º, a lei do país em que for domiciliada a pessoa, ou seja, se uma pessoa ela nasceu na Itália e ela tem domicílio na Alemanha e ela vem para o Brasil, quando precisar adotar para ela a lei do país dela, nós vamos utilizar a da Itália que ela nasceu ou a da Alemanha que ela é domiciliada? De acordo com o artigo 7º da Lei de Introdução, nós vamos usar a lei do domicílio, ou seja, a lei da Alemanha, que é onde essa pessoa é domiciliada. Quando um estrangeiro está aqui no Brasil, vamos usar o exemplo do Brasil, e para ele vai ser empregada a lei dele, do país de domicílio, nós chamamos isso de estatuto pessoal. Em que casos, em que questões que essa lei estrangeira vai poder ser aplicada para ele que está aqui no Brasil? Nós vimos ali no artigo 7º, para o começo e o fim da personalidade. Nós vimos aqui no Brasil que o começo da personalidade se dá com o nascimento, com a vida. E o fim da personalidade se dá com a morte. Pode ser que a lei desse domicílio da pessoa, desse estrangeiro que está aqui, determine uma situação diferente. Por exemplo, que o início da personalidade se dê com a concepção. O segundo é o nome dessa pessoa. Nós vimos aqui que a lei brasileira diz que toda pessoa tem direito a um nome e um sobrenome. E tem também direito à retificação desse nome, se, por exemplo, se expõe lá ao ridículo ou outras situações. Digamos que para esse estrangeiro que está aqui no Brasil, tenha outras regras lá no país de domicílio dele, contra a alteração de nome, contra o nome dele, então vai ser empregado para ele também essas regras que estão dispostas lá no país de domicílio dele. Também quanto à capacidade. Aqui no Brasil nós vimos que a pessoa adquire a capacidade aos 18 anos ou pela emancipação. Talvez lá no país de origem dessa pessoa estrangeira, ela adquira a capacidade com 16 anos ou talvez com 21 anos. E também os direitos de família, as relações então de casamento, divórcio, também serão empregadas para a lei de origem do domicílio dele. E a isso nós chamamos de estatuto pessoal. Qualquer decisão ou qualquer lei estrangeira vai poder ser empregada por estrangeiro que está aqui no país? Não. O artigo 17 do Decreto-Lei diz que as leis, os atos, as sentenças de outro país, bem como quaisquer declarações de vontade, não terão eficácia no Brasil, quando ofenderem a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes.
Vamos concluir a nossa aula de hoje. Territorialidade é quando as normas jurídicas se aplicam ao território do Estado. Extraterritorialidade é quando as normas jurídicas de um Estado são aplicadas em outro Estado. O Brasil adotou a territorialidade moderada. Estatuto pessoal é quando o estrangeiro é regido pelas leis de seu país de origem. O Brasil adotou a lei do domicílio quanto ao estatuto pessoal. Essa era a nossa aula de hoje e aguardo você para a próxima aula.